Justiça para Todos de hoje relembra as notícias mais importantes para a Justiça Federal em 2016. Desde junho, a JUF é representada pelo presidente juiz federal Roberto Veloso. Vamos falar sobre a posse na associação, a criação de novos TRFs e o sistema penitenciário. Vamos relembrar entrevistas especiais e temas importantes como a corrupção, a Operação Lava Jato e a Lei de Abuso de Autoridade. Durante o ano de 2016, a JUF realizou vários eventos como debates, fóruns e a Expedição da Cidadania. Você vê tudo isso agora. O Justiça para Todos já está no ar. Mais um ano de muito trabalho para a magistratura federal. Em junho, chegou a nova presidência da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O juiz federal Roberto Veloso assumiu o cargo à frente da JUF, um mandato de 2 anos. Uma solenidade marcante. Os ex-presidentes da Associação dos Juízes Federais, a JUF, compareceram em peso para a posse do presidente, dos diretores, delegados e do Conselho Fiscal. Momento de falar sobre as prioridades. Uma delas, o combate à corrupção. Não há nada mais injusto contra o fraco oprimido do que a corrupção. Ele compôs a chapa única Avançar Sempre, que recebeu 1.149 votos. Uma candidatura única. Ao lado dele, uma diretoria heterogênea, que une a juventude e a experiência. Uma combinação perfeita. São pessoas experientes, colegas que estão bastante unidos. Já na semana seguinte à posse, o Justiça para Todos recebeu no estúdio o novo presidente da associação, o juiz federal Roberto Veloso. Ele falou dos principais projetos para esta nova gestão. Nós temos 3 eixos principais. O primeiro é a valorização da magistratura. O segundo é o aprimoramento do Poder Judiciário e, em especial, da Justiça Federal. A Operação Lava Jato e o trabalho do juiz federal Sérgio Moro também foram destacados durante a entrevista. Nós damos todo o apoio à Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro, porque ele está desenvolvendo um trabalho sério, honesto e principalmente corajoso. A instalação dos novos TRFs foi tema de outra entrevista no estúdio do programa Justiça para Todos. Desta vez, com a participação dos doutores Ricardo Rabelo, Nelson Alves e Patrícia Panassolo. A PEC 544 de 2002 levou 12 anos para ser votada no Congresso Nacional e está há mais de 3 anos parada no Supremo Tribunal Federal. Foi uma decisão que nos surpreendeu a todos, porque afinal uma entidade de menor expressão, uma associação de procuradores federais, bateu as portas do Supremo e ali obteve uma decisão favorável a ela, suspendendo essa emenda constitucional. Com esses novos tribunais, nós teremos a divisão em 9 regiões. A JUF vem fazendo todos os esforços, envidando todos os esforços para que essa liminar seja derrubada. Não é possível que agora, já passados quase 3 anos, ainda se continue com essa interrupção da expansão da Justiça Federal de segundo grau. A situação dos presídios federais, Operação Lava Jato, estes e outros assuntos foram abordados durante uma entrevista com o juiz federal e presidente da JUF, Roberto Veloso, exibida no dia 23 de julho. As penitenciárias federais, elas são inspiradas nas supermarcas americanas. São penitenciárias de segurança máxima, ou seja, elas induzem a perspectiva de que o preso ele vai ficar em uma única cela e ele passa praticamente 23 horas do dia isolado dos outros presidiários.
A Operação Lava Jato começou neste posto de gasolina em Brasília. Já são mais de 2 anos da maior investigação de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. O assunto também foi tema do Justiça para Todos. Se puxou o fio da meada e esse fio da meada ele está gerando a apuração de inúmeros crimes. Nós temíamos ainda na época do mensalão que aquilo se tornasse um caso isolado. E a Lava Jato mostra que isso já não é possível, quer dizer, já não é possível esse retrocesso. Então, na verdade, nós temos é que avançar. Os juízes federais e os servidores da Justiça Federal, seja do próprio Conselho, sejam pessoas ligadas aos tribunais regionais, magistrados, têm sido todos um grande parceiro. A JUF tem não só contribuído especificamente nessa área, como, de uma maneira geral, em seminários, em eventos de preparação de pessoal ou de aperfeiçoamento. A corrupção, considerada o maior problema do Brasil, também foi tema do Justiça para Todos em 2016. De um lado, um projeto de lei que pode interferir nas investigações de operações em andamento, o PLS 280, que altera a lei de abuso de autoridade. Do outro, as 10 medidas contra a corrupção, para endurecer as penas e fechar cada vez mais o cerco contra os corruptos. O projeto teve grande apoio da sociedade. Mais de 2 milhões de assinaturas entregues simbolicamente à Câmara dos Deputados. A Justiça Federal na defesa do meio ambiente. Esse foi o tema da entrevista com o desembargador federal do TRF1. Nós temos uma dificuldade no país de cumprimento das declarações, dos estatutos, das normas legais. Daí a confiança que a sociedade hoje deposita no judiciário, porque o judiciário tem sido esse espaço em que faz com que a lei saia do plano da retórica, do plano discursivo e, enfim, se materialize. Então, na área das demandas sociais e políticas, o Poder Judiciário tem dado um grande exemplo ao país. No próximo bloco, vamos relembrar outras notícias da Justiça Federal em 2016. É daqui a pouco, até já! Durante todo o ano de 2016, o Justiça para Todos mostrou os temas mais importantes para a Justiça Federal e para o cidadão. Entre eles, o projeto que trata das 10 medidas de combate à corrupção e o projeto que altera a lei de abuso de autoridade. Há 51 anos é o tempo em vigor da lei que define como crime o abuso de autoridade. É aqui que a modificação da lei de abuso de autoridade precisa ser colocada numa balança. Até que ponto ela pode beneficiar o cidadão ou então atrapalhar a vida da sociedade na luta contra a corrupção? Esses questionamentos estão sendo discutidos aqui no Senado Federal. É o PLS 280 de 2016. Ele dá novas diretrizes à lei de abuso de autoridade. Mas a questão vai além da modernização. O que está por trás dela pode ser um risco para a liberdade de atuação de algumas autoridades. Parlamentares pediram mais tempo para analisar o projeto. O que há de ruim nesse projeto é que é um projeto que pune a interpretação
do juiz. E ainda põe em risco recursos fundamentais para a investigação, como delações, conduções coercitivas e o pedido de prisão preventiva. As manifestações contra o PLS 280 foram levadas a lugares estratégicos. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Lava Jato, participou do ato em Curitiba. Em São Paulo, a juíza federal Marcele Carvalho, vice-presidente da AJUF da Terceira Região, leu o manifesto contra o PLS. Já em Brasília, o ato aconteceu dentro do Congresso Nacional. O auditório Nereu Ramos ficou lotado. Depois do ato na Câmara, os magistrados foram a pé até o Supremo Tribunal Federal, onde foram recebidos pelo então presidente da Corte, o ministro Ricardo Lewandowski. Esteve em discussão este ano também um tema frequente na Justiça Federal, o devedor contumaz. Gente que faz da sonegação uma fonte de renda. Resultado, prejuízo para o país e, no caso das empresas, concorrência desleal. O debate aconteceu na sede da AJUF. Juízes federais, procuradores, delegados, advogados e empresários participaram. Hoje, muitas empresas se utilizam desta manobra para sonegar, aumentar a margem de lucro e obter vantagem competitiva no mercado. A AJUF irá contribuir a partir do que nós discutirmos hoje aqui para a melhoria da execução fiscal no Brasil. Quando o devedor não paga o que deve à Receita, tem o nome incluído na dívida ativa da União. Um trabalho feito pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Simulação, conluio, falsificação de documentos, uso de interposta pessoa, uso de empresa de fachada e uma série de outras artimanhas para realmente conseguir fraudar. A corrupção foi com certeza o tema mais falado no Justiça para Todos em 2016. E o projeto de lei sobre as 10 medidas contra a corrupção também ganhou espaço. Melhorar o combate à corrupção no país, uma corrupção que na nossa história ela sempre se apresenta. Renovar a esperança de 200 milhões de brasileiros, representada em mais de 2 milhões de assinaturas. Alguns ainda estão no papel, outros já na tela do computador. E juntando tudo isso, vem um número desafiador. Mais de 100 milhões de processos. Mas qual seria a saída para todos esses entraves? E para encontrar essa resposta, a troca de ideias e de experiências de sucesso é fundamental. Foi assim no 2º Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Aqui, mais um novo trajeto está sendo traçado dentro de um caminho ainda jovem no judiciário brasileiro, o da conciliação e mediação. Propostas formuladas para melhorar a solução de conflitos sem confrontos entre as partes em processos que se arrastam durante anos. No total, são mais de 30 sugestões. Esses enunciados eles servem justamente para nortear. Olha, a AJUF, no FONACOM, decidiu que determinado assunto deva ser procedido dessa maneira. Uma outra conquista do ano de 2016 foi o lançamento do livro Justiça Federal, estudos em homenagem ao desembargador federal Leomar Amorim, uma publicação do juiz federal Roberto Veloso, presidente da AJUF, e do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. Eu só posso dizer que Leomar Amorim foi um juiz federal que exerceu a magistratura federal há aproximadamente 27 anos. Existem aqui artigos importantes sobre o juiz, a liberdade de expressão, sobre como os juízes julgam. Isso tem uma importância muito grande, porque os juízes, eles sofrem uma pressão natural naquilo que
é muito importante, que é a decisão a respeito dos conflitos de interesses. Lançamento importante no ano em que a Associação dos Juízes Federais completou 44 anos. Uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos. Magistrados de primeiro e segundo graus da Justiça Federal de todo o país, unidos pelo fortalecimento do Poder Judiciário e do Estado Democrático de Direito. Essa é a tradição da JUF. Manter o respeito, mas, ao mesmo tempo, não abrir mão dos direitos que nos são inerentes. Tudo começou em Fortaleza durante a inauguração do prédio da Justiça Federal do Ceará. Aconteceu também a fundação da JUF, a primeira instituição do país a apresentar um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Foi a proposta de criação do processo judicial eletrônico. O compromisso de levar uma justiça mais barata, mais rápida, mais séria, uma justiça que não admita a corrupção no nosso país. Não é fácil sentar naquela cadeira. Eu digo que essa foi a minha maior experiência de vida até hoje. No próximo bloco, vamos relembrar grandes nomes da magistratura que passaram aqui pelo nosso estúdio. Voltamos em instantes. Os 50 anos do Código Tributário Nacional, a PEC que limita os gastos públicos, a expedição da cidadania e os fóruns nacionais. Os últimos meses de 2016 foram marcados por esses assuntos na Justiça Federal. Quem sonega deixa de pagar tributos e taxas obrigatórias à União. As empresas também devem ao Estado. O eventual, ele paga regularmente a sua dívida inscrita e no momento de crise ele deixa de pagar. O Quanto Mais não, ele deixa de pagar sempre. Importante que a gente concentre a nossa força nesses grandes devedores. Olhares voltados para quem deve mais e quase sempre ao país. Foram 3 dias de palestras e debates. O evento foi aberto pelo presidente da JUF, Roberto Veloso. O FONACRIM tem como finalidade o debate e a apresentação de propostas práticas para os destinos da justiça criminal no âmbito da Justiça Federal. Ao fim do evento, os enunciados foram votados. No ano passado, tramitaram cerca de 102 milhões de processos no judiciário. O levantamento anterior traz o número de 100 milhões, ou seja, esse número vem aumentando. Isso é preocupante, né? Até o ano passado eram 100 milhões. No último relatório foram 102 milhões de processos em tramitação. Isso assusta mesmo, mas é a nossa realidade. Agora nós temos que entender o porquê que nós chegamos a isso e para onde vamos. Os entraves na legislação tributária também entraram na pauta do seminário dos 50 anos do Código Tributário Nacional. Até para comprar uma torta de chocolate a gente paga imposto. Por exemplo, uma que custa cerca de R$ 81. O tributo aparece no finalzinho da nota fiscal, R$ 12, ou seja, 15% do valor. A gasolina, por exemplo, sabia que 56% do que você paga são impostos? E não para por aí. Praticamente metade do valor da conta de luz também. Sendo a União a instituidora dos tributos e sendo a União
a arrecadadora desses tributos e depois a cobradora desses tributos, significa dizer que na Justiça Federal são debatidos os grandes temas envolvendo o direito tributário. Essa PEC, doutor Antônio, ela confere poderes excessivos ao Legislativo, né? De que forma ela pode afetar o Poder Judiciário, em termos financeiros mesmo? Ela propõe um congelamento das despesas primárias pagas do ano de 2016, atualizado apenas pela inflação. Ocorre que a partir do momento que o Poder Executivo com o Poder Legislativo institui um teto de gastos, o Poder Judiciário ele acaba prejudicando a sua própria autonomia administrativa e financeira que é prevista na Constituição. Essa PEC simplesmente estabelece um teto para as despesas primárias. Então, proporcionalmente, quanto mais pobre a pessoa, mais aquela carga tributária embutida nos produtos é pesada, é mais pesada para aquele que tem menos condição financeira. Desembargadora, são 20 anos, né, como juíza federal, e os juizados especiais, eles trazem, né, a celeridade para a justiça, também afastam aquela ideia de que entrar contra o Estado tem um retorno mais demorado, isso também acaba mudando um pouco, né? São ações propostas de causas até 60 salários mínimos, geralmente são causas previdenciárias e também de servidores públicos, dentro deste valor de 60 salários mínimos. E em razão disso, o rito é mais célere e a resposta ao jurisdicionado, consequentemente, mais rápida. Se existe chance de acordo, o processo é selecionado pelos tribunais para a Semana Nacional da Conciliação. Neste ano, a Caixa Econômica Federal convidou 14 mil pessoas que estavam com contrato inadimplente. Casos como o do Marcelo, que ainda não foram para a Justiça e que podem ser resolvidos aqui de uma forma bem mais simples. Os casos que vêm parar aqui na Justiça Federal envolvem sempre empresas públicas e a maior parte é relacionada à Caixa Econômica Federal e ao INSS. A conciliação é feita nos Centros Judiciários de Conciliação da Justiça Federal. A conciliação tem a vantagem de resolver o processo de imediato, evitar que os atos processuais sejam realizados, os recursos interpostos e uma demora, né, na própria entrega da decisão final. Bom para o cidadão e para o sistema de justiça brasileiro. Parnaíba, interior do Piauí. A 338 quilômetros está a capital Teresina. E foi às margens do rio Igaraçu, no Complexo das Barcas, onde funciona a Associação Comercial e Industrial do Parnaíba, a solenidade de abertura da segunda etapa do projeto Expedição da Cidadania. É uma ação social da Justiça Federal. É uma ação social da AJUF. Não tem outro nome. O salão paroquial foi transformado em um grande gabinete. 11 juízes voluntários realizando audiências e aproximando a Justiça Federal dos ribeirinhos. O senhor ganhou seu processo? O senhor ganhou? Vai ser aposentado. Tá feliz, senhor Angelino? Graças a Deus. Aí me ajudou que a moça me deu o meu salário de volta. E como é que você está se sentindo? Eu estou muito feliz. Eu sou o dia mais alegre da minha vida. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.